Graças a Deus, irmãos. Alegria poder estar com vocês nessa manhã para juntos cultuarmos o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 8. Terceira epístola de João, do versículo 1 ao versículo 8, fica bem próximo aí a Apocalipse. Uma forma fácil de você encontrar é você ir para Apocalipse e regressando, você logo irá encontrar a terceira epístola de João. Vamos fazer a leitura? Farei, peço que você acompanhe com atenção, que nos diz a bendita palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós vamos orar, vamos mais uma vez falar com o Senhor, pedindo a sua iluminação para que possamos compreender a sua palavra. Senhor, queremos nesta manhã, ó Deus, mais uma vez em tua presença, rogar o teu favor. Desta feita queremos pedir, ó Deus, a tua iluminação, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos discernir a tua palavra. Senhor, tudo neste culto depende do Senhor. O Senhor foi quem nos convocou, o Senhor foi quem nos trouxe a este local, é o Senhor que está direcionando cada momento. E assim também pedimos, ó Deus, agora que neste momento o Senhor fale conosco. Portanto, que o Senhor nos ilumine, para que possamos ter a correta compreensão da Escritura. E que tendo essa compreensão, possamos também, ó Deus, guiados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, pormos em prática, para que assim vivamos vidas que sejam aprovadas diante de Ti. É assim que nós choramos, agradecidos, porque o Senhor de fato responde à nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, alguém já disse que se há uma religião que possibilita pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias, essa religião é o cristianismo. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Isto porque, meus amados irmãos, o cristianismo não é apenas para os intelectuais, para os mais inteligentes, para os mais nobres, para os mais belos, para os mais fortes. Pelo contrário, é para todo aquele que, reconhecendo a sua fraqueza, a sua incapacidade, mas buscando a capacitação no Senhor, pode sim operar, realizar maravilhas. E quando eu falo aqui em maravilhas, eu não me refiro apenas a milagres ou sinais, mas a ações. Ações que mesmo simples tocam e abençoam vidas. O texto que nós lemos, irmãos, nos mostra um homem que com ações simples conseguiu fazer isso. Ele conseguiu tocar na vida das pessoas e deixar o seu nome marcado para a posteridade.
como um servo fiel do Senhor. O texto nos fala de um homem chamado Gaio, a quem o apóstolo João escreve esta sua terceira carta, conforme o versículo 1. Perceba aí o versículo 1, ele vai então mostrar o seu destinatário. E ele vai dizer: o presbítero, que é ele, João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Assim sendo, irmãos, essa carta é diferente, por exemplo, da segunda carta, também de João, quando João escreve a uma igreja e não a uma pessoa. Na segunda carta ele escreve a senhora eleita, e muitos entendem que ali é a igreja. Aqui João escreve a uma pessoa muito amada pelo apóstolo João. Inclusive, aquele tipo de pessoa que atraía outros pela sua bondade, pelo seu amor e pelo seu testemunho. Sendo assim, irmãos, estas marcas foram vistas na vida de Gaio, diferentemente de outras pessoas, inclusive de líderes da igreja, como nós iremos ver mais para frente, que negavam o amor de Cristo aos irmãos. E aí, diante desta realidade, João destaca o bom exemplo de Gaio, em contraponto com os erros cometidos por alguns indivíduos. E é sobre isso, irmãos, que nós iremos tratar nessa manhã. Nós iremos ver o bom exemplo de Gaio. Nós vamos ver o seu impacto na vida das pessoas e na igreja do Senhor como um todo. E aí, irmãos, como nós vivemos em comunidade, devemos no Senhor buscar também apresentar estas marcas, para que assim também possamos ser bênção onde estamos inseridos, para que possamos ser bênçãos na igreja do Senhor, para que possamos tocar e marcar vidas, e isso para a glória de Deus. Portanto, vejamos, irmãos, a partir de agora, o bom exemplo de Gaio. E por que ele foi um bom exemplo? É isso que nós veremos a partir de agora. Em primeiro lugar, Gaio, este homem a quem João escreve a sua terceira carta, ele foi um bom exemplo devido à sua fé viva. Gaio tinha uma fé viva. Observe, por favor, os versículos 3 e 4, nos dizem assim, a palavra do Senhor: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então estamos aqui tratando da terceira carta do apóstolo João, e já vimos que, diferentemente da segunda carta, esta foi dirigida a uma pessoa específica. E esta pessoa é um homem chamado Gaio. E aí nós percebemos também, já no versículo 1, que João nutria um carinho especial por ele. Não é à toa que João se refere a Gaio como amado. Veja, por favor, novamente o versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E tudo isso, irmãos, tinha uma razão de ser. Além da amabilidade ser uma marca do apóstolo João, lembremos que ele é conhecido como o apóstolo do amor, lembremos que ele era o discípulo amado do Senhor Jesus, lembremos que foi ele quem reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus durante a última ceia, lembremos que foi ele quem esteve presente na crucificação do Senhor Jesus. Portanto, ele tinha esta característica da amabilidade. Mas ele vai tratar Gaio aqui como amado também por causa das ações do próprio Gaio. Não apenas porque João era amável e tratava assim as pessoas, mas também porque Gaio tinha características que de fato faziam ser uma pessoa amável. E aí João começa a demonstrar essas características de Gaio. E a primeira delas, que ele vai destacar, é exatamente a fé viva daquele homem. Gaio foi um bom exemplo na igreja do Senhor, porque ele tinha uma fé viva. E aí, meus amados irmãos, quando nós falamos em fé viva, automaticamente nós fazemos um contraste com a fé morta. E alguém pode dizer assim: mas pastor, e existe fé morta? Sim, existe. Lembremos o que vai dizer Tiago, lá no capítulo 2, não precisa abrir, mas no versículo 17,
Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então existe a fé viva e existe a fé morta. Lembremos, irmãos, que tem certos tipos de fé que não tem finalidade alguma. Lembremos, os demônios creem e tremem diante do Senhor, mas isso não vai ter nenhum reflexo na vida deles, uma vez que estão condenados, uma vez que estão perdidos, uma vez que estão sob a ira eterna de Deus. Então veja, uma fé sem obras é morta. Uma fé apenas de palavras, porém sem manifestação prática desta palavra, desta fé, não serve de nada, a não ser para a condenação do próprio possuidor. Porém, irmãos, ao contrário disso, Gaio possuía uma fé viva. Ele possuía uma fé viva. Veja aí, por exemplo, o versículo 2, o que João vai dizer. Perceba mais uma vez essa forma carinhosa de tratar com Gaio. Amado. Lembremos, característica joanina, mas também reflexo da atitude de Gaio, como nós veremos mais para frente. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é o quê? Próspera a tua alma. Então ele faz votos pela prosperidade da saúde de Gaio, da prosperidade de Gaio, assim como a sua alma já era próspera. Ou seja, a principal característica de Gaio era exatamente ter uma alma próspera, ou seja, um homem próspero espiritualmente, porque possuía uma fé viva. E aí isso fica claro quando nós percebemos o versículo 3, nós já lemos o versículo 3, e nesse versículo 3, João faz menção de um relato que recebera de outros crentes acerca do proceder de Gaio. Veja, outros cristãos dando testemunho acerca de Gaio. E eles foram para João não com reclamação. É muito comum, irmãos, quem está na liderança, quem está à frente da igreja, é muito comum ouvir alguns irmãos se queixando do proceder de outros irmãos. É muito comum, para que haja um tratamento, e de fato deve haver um tratamento, de fato deve haver uma exortação, e de fato deve se trabalhar realmente, não empurrar para debaixo do tapete. Mas perceba que aqui estas pessoas que vão até o apóstolo não vão com um relato negativo. Pelo contrário, o relato é positivo, muito positivo, porque vai dar conta de que Gaio andava na verdade. Versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Comentando isto, o comentarista Kistemark, ele disse o seguinte: a construção desta frase no grego, que ele andava na verdade, ou como tu andas na verdade, dá a ideia de que irmãos vinham com frequência testificar do amor e da fidelidade de Gaio, de como ele andava na verdade. Ou seja, isso não foi apenas um relatório esporádico. Aconteceu dentro de 5 anos, eles chegaram a João, falaram isso uma única vez e foi suficiente para João registrar isso. Não, pela construção do texto, a ideia é que constantemente outros irmãos iam até João trazendo um bom relatório, um bom relato, um bom testemunho acerca de Gaio, de que ele andava na verdade. Por isso a alegria de João aí no versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Na verdade, ele já havia expressado isso na sua segunda carta. Volte aí uma página e veja, por favor, os versículos 4 e 5, onde ele vai falar exatamente a mesma coisa, o mesmo sentido. Ele vai dizer assim, segunda carta agora, versículos 4 e 5: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peste, não como se escrevesse mandamento novo,
senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então perceba, no versículo 4, ele também toca neste ponto, andar na verdade. Então perceba, irmãos, a sua alegria. Se isso já foi tema da sua segunda carta, veja agora a sua alegria em saber que alguém muito querido a ele, muito caro a ele, muito estimado a ele, andava de tal maneira, ele, portanto, se regozijava, porque Gaio andava na verdade, porque Gaio tinha uma fé viva, porque para Gaio a verdade era mais do que simplesmente um conceito, era uma prática de vida. Ele não apenas acreditava na verdade, como tinha a verdade como uma estrada para a sua própria vida. Não havia para ele uma separação entre a profissão de fé e a prática, entre o que ele falava com os seus lábios e aquilo que ele vivia com a sua vida e demonstrava com as suas atitudes. Não havia uma separação. Antes havia uma correspondência entre fé e conduta, entre verdade e prática. E nisto, irmãos, ele ofereceu um bom exemplo. O Senhor Jesus disse lá em João 14:21, não precisa abrir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu creio que todos nós aqui amamos o Senhor Jesus. Eu creio que em algum momento você já deva ter dito isso: eu amo Jesus. Eu creio que você já deva ter escrito em um caderno, ou talvez no status de uma rede social, algo acerca do seu amor para com Jesus. Que a sua vida, que a minha vida testifique deste amor. Que a minha vida, que a sua vida testifique de fato que nós temos uma fé viva. E que a partir desta realidade possamos sempre oferecer bons exemplos. Possamos ser aquelas pessoas, aqueles cristãos, aqueles servos de Deus, que as pessoas se agradam, porque dizem assim: vive de forma coerente. Essa pessoa tem uma fé viva. De fato, é um crente transformado pelo Senhor, que busca viver desta maneira, sendo assim uma bênção onde ele está inserido. Que assim seja, irmãos, para a glória do Senhor. Mas em segundo lugar, nós estamos vendo o bom exemplo deste homem chamado Gaio, nós estamos vendo as razões por que ele foi um bom exemplo. Nós já vimos a sua fé viva, ele andava na verdade, mas também ele foi um bom exemplo devido ao seu amor abnegado. Desceu, por favor, aí os versículos 5 e 6. 6 até, somente a parte A, até onde está escrito aí a palavra amor. Diz assim o texto: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Segunda característica, segunda marca que nós percebemos na vida deste homem, através do escrito do apóstolo João, que fez com que este homem fosse um bom exemplo na igreja do Senhor, foi o seu amor abnegado. Abnegado. Ele já ofereceu um bom exemplo pela sua fé viva, ele punha em prática aquilo que ele acreditava, ele andava na verdade, mas também ele era destacado a partir do seu amor abnegado. E este amor, irmãos, foi demonstrado na maneira como ele tratava com o povo de Deus. E aí, irmãos, antes da gente comprovar esta realidade, precisamos lembrar o que significa abnegado. O que é ser abnegado? Então, ele foi um bom exemplo, porque o seu amor foi abnegado. E o que é ser abnegado? O que é ter um amor abnegado? O que é ser uma pessoa abnegada? Abnegado é alguém que não pensa somente em si. É alguém que não coloca as suas necessidades, a sua vontade em primeiro lugar. É alguém que
não se coloca como sendo o centro de todas as coisas, como sendo o centro de tudo aquilo no qual ele está inserido. Abnegado é alguém que pensa no outro, se coloca no lugar do outro, valoriza o outro, inclusive muitas vezes dá o primeiro lugar ao outro. Este é alguém abnegado. E é exatamente isso, irmãos, que os versículos 5, 6, até o versículo 7 destaca. Exatamente essa postura abnegada de Gaio. Perceba, já no versículo 5, João declara o proceder fiel de Gaio naquilo em que ele praticava, ou naquilo que ele praticava em favor dos irmãos. Ele praticava algo em favor dos irmãos, e aí João vai trazer o destaque. E isto fazes, mesmo quando são estrangeiros. Veja, ele não apenas tratava bem e demonstrava esse amor, que nós vamos ver daqui a pouco, essa maneira prática de demonstrar o amor aqui, vivenciada por ele. Ele não fazia apenas para aquelas pessoas que eram próximas a ele. Porque, irmãos, amar aqueles que nós gostamos é muito fácil. Aquelas pessoas que gostam de nós, é muito fácil a gente amar, a gente se dar bem, a gente estar junto. O desafio é vivenciar esse amor com todos. E este, irmãos, é o mandamento do Senhor, amar ao nosso próximo. Alguém pode dizer assim, mas pastor, quem é o nosso próximo? Aí Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros. Aí ele já traz logo o sentido e não deixa agora espaço para dúvida, para que ninguém fique pensando, eu não sei quem é o meu próximo, e porque eu não sei quem é o meu próximo, eu não vou ter essa medida do amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, ponto final. E aí, irmãos, é muito fácil, voltando, é muito fácil você amar aqueles que estão próximos, que pensam como você, que torcem para o mesmo time que você, que tem a mesma visão que você tem, que enxerga as coisas pela mesma lente que você enxerga. É muito fácil. Mas aqueles que são diferentes, e aquelas pessoas que não pensam como você, em coisas que não são essenciais. Porque, irmãos, alguém já disse assim, em coisas essenciais devemos ter unidade. Em coisas essenciais, unidade. Então, assim, tem coisas que são essenciais, nós devemos pensar em uníssono. Então é essencial o sacramento ser dois, batismo e ceia. Por quê? Verdade do Senhor. Então, é essencial, nós não abrimos mão disso. Agora, continuando a frase, em coisas não essenciais, liberdade. Eu gostaria que a igreja fosse preta. Eu gostaria que fosse amarela. Bom, é um gosto de cada um, mas é essencial? Não. Então, não vamos brigar por uma questão que não seja essencial. Tem coisas não essenciais, liberdade. Mas a frase continua, em todas as coisas, irmandade, fraternidade. Ou seja, não deixemos que as situações venham provocar desunião, desafeto, desacordo entre nós. Nós escutamos há pouco a canção, e a canção fala sobre o alto preço que o Senhor pagou. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimidos com o seu sangue, redimidos com o seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Irmãos, muitas vezes nos falta ter essa visão acerca do amor. O amor não apenas como um sentimento, porque não é um sentimento, o amor como uma atitude, mas o amor como uma atitude que está embasado no amor de Deus. E aí, por causa de Cristo, que me amou e também amou o meu irmão e nos uniu em seu corpo, sendo ele o cabeça, eu devo amar o meu irmão. Eu devo deixar de lado situações não essenciais. Para quê? Para viver o amor. Pastor, significa então dizer que eu não vou nunca estabelecer a minha vontade? Veja, nós estamos vendo aqui, irmãos, que Gaio foi abnegado. Em você abrindo mão, certamente você vai criar uma atmosfera no qual outra pessoa também vai abrir mão.
E aí cria-se um círculo virtuoso, onde de forma natural, guiados pelo Senhor, cada um sabe se colocar no seu lugar, dando espaço a outro, para que assim possamos juntos crescer nos caminhos do Senhor. Então, voltando para o texto, Gaio fazia isso. E o texto vai dizer, mesmo quando são estrangeiros. Então não demonstrava amor somente àqueles mais próximos, mas esta era uma marca dele, o amor abnegado. E a pergunta é, o que ele fazia de tão importante? Como é que ele demonstrava este amor abnegado? Lembremos, o amor não é apenas palavra, mas o amor envolve a ação, uma fé viva denota a ação. E o que é que ele fazia? Está aí no versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que ele fazia? Ele acolhia irmãos cristãos em sua casa. Ele acolhia pessoas, pregadores itinerantes em sua casa. Nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco sobre isso aí. Ele acolhia outros crentes em sua casa. Mas pastor, só isso? Sim. Lembremos a frase do início. Se há uma religião que permite pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias, esta religião é o cristianismo. Uma atitude simples. Ele demonstrou esse amor abnegado e ele foi então parabenizado, louvado, por assim dizer, pelo apóstolo João. Mas por que também esse destaque? Porque naquela época, irmãos, não era muito fácil você viver viajando. Hoje em dia você viaja e você encontra uma pousada, você encontra um hotel, você encontra até mesmo aquelas casas que se alugam por aplicativo de forma muito tranquila. Naquela época não era assim. As hospedarias naquela época não tinham boa reputação. E muitos que saíam pelo mundo para pregar a palavra do Senhor não tinham condições financeiras para se hospedarem nessas hospedarias. Aí, diante disso, era necessário que a igreja, que os membros abrissem suas portas para poder acolher estes irmãos. Aí percebem, irmãos, isso é tão sério que nós temos alguns textos bíblicos que falam sobre isso, sobre a necessidade da hospitalidade. Eu vou apenas fazer aqui menção, não precisa procurar, eu vou fazer a menção, vou fazer a leitura do texto. Por exemplo, Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. 1 Timóteo 3, 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja, irmãos, uma qualificação de um bispo, de um pastor, de um presbítero, irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, modesto, apto para ensinar, temperante, hospitaleiro. Dentro daquele contexto, isso era muito valorizado, isso é muito importante. Ainda hoje o é. Ainda hoje devemos ter a disposição de colocar os nossos bens, que na verdade pertencem ao Senhor, à disposição de irmãos que necessitam. Então era isso aqui que Gaio fazia. Ele abria as suas portas para receber estes irmãos. Não há indicação de que ele fosse um pregador ou um mestre, mas ele abria o seu coração e a sua casa para os que eram. Ou seja, irmãos, esse homem era um crente comum, mas com seu amor abnegado, ele agia em favor dos seus irmãos. Ele dispunha de sua casa para recebê-los, inclusive aqueles que eram estrangeiros. E aí, a partir disso, ele demonstra o seu amor abnegado. E a partir dessa demonstração, ele se torna um exemplo na igreja do Senhor. Meus irmãos, todos nós somos servos do Senhor Jesus. E se há alguém que foi abnegado em sua vida, foi o próprio Senhor Jesus. Ele entregou a sua própria vida para reassumir as suas ovelhas. Como ele mesmo disse em João 10, 17 e 18. Ele foi abnegado. Ele deixou a sua glória para vir a este mundo
ele encarnou-se, ele tornou-se um de nós, ele foi obediente até a morte de cruz. Isto, irmãos, é a abnegação. Como servos do Senhor, sejamos abnegados e assim venhamos dar bons exemplos para que sejamos instrumentos de bênçãos na igreja onde o Senhor nos colocou. Portanto, em segundo lugar, a segunda característica que fez com que Gaio fosse esse homem, este bom exemplo, foi exatamente o seu amor abnegado. Mas em último lugar, irmãos, nós estamos vendo aqui o bom exemplo de Gaio. Nós já vimos que seu bom exemplo se dá pela sua fé viva, ele andava na verdade. Em segundo lugar, amor abnegado, ele compartilhava da sua residência com os outros cristãos, inclusive os estrangeiros. Mas em terceiro e último lugar, ele deu um bom exemplo, ele foi um bom exemplo devido ao seu compromisso com a obra de Deus. Versículo 6, parte B, até o versículo 8. Vamos ler juntos? Diz assim: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Gaio, um bom exemplo. Por que ele foi um bom exemplo? Fé viva, amor abnegado. Mas também foi um bom exemplo porque através da sua vida ele demonstrava um compromisso com a obra de Deus. Isso, irmão, está em parte relacionado com aquilo que nós vimos há pouco, com o fato dele receber cristãos em sua casa. Alguém pode dizer assim: mas pastor, por que falar sobre isso novamente? O Senhor já falou acerca dele receber cristãos, e por que destacar isso novamente e trazer agora essa ideia de compromisso? Isso já está claro no fato dele receber os irmãos em sua casa? Na verdade, não. Na verdade, não. Demonstre seu amor abnegado, mas o seu compromisso se revela ainda mais forte com estes versículos aqui. Por quê? Porque ele simplesmente não abria as suas portas e recebia as pessoas em sua casa, o que já era um grande serviço, que já era algo de suma importância. Mas havia um compromisso que ia além, e este compromisso se relacionava com a própria obra de Deus. Veja, irmãos, o que Gaio fazia não era simplesmente uma filantropia, não era apenas fazer uma boa ação, porque talvez tivessem outras pessoas naquele contexto, mesmo sem ser cristãs, que pudessem abrir as suas portas para receber outras pessoas. Mas o que ele fazia e o compromisso que ele tinha, nós vamos ver agora os detalhes deste compromisso aqui sendo revelados para nós. Isso demonstrava que ele tinha de fato um compromisso, antes de tudo, com a obra do Senhor. Veja, irmãos, tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer em direção ao outro, nós devemos tomar como um serviço ao Senhor. Senão nós não vamos estar fazendo com a motivação correta. Eu posso fazer algo bom com a motivação errada. Quer ver um exemplo? Eu posso ser uma pessoa agradável, eu posso ser uma pessoa que ajuda os outros, mas visando algo em troca. Vou fazer isso aqui para Carlos, porque eu sei que daqui a um tempo, amanhã ou depois, eu vou precisar de Carlos. Aí eu vou já preparando o terreno, porque amanhã ou depois eu vou precisar de Carlos. E ele vai, então, ele já vai estar ciente do que eu fiz por ele. E ele vai me ajudar naquele momento. É o correto, com a motivação errada. Ou fazer por fazer. Vou fazer porque, afinal de contas, nós devemos cuidar do outro, nós devemos amar o próximo. Mas perceba, no aspecto somente horizontal, sem entender este amor como obediência ao mandamento de Deus, também está errado. Porque até pessoas que não são crentes fazem isso. Então é fazer com a consciência de estar servindo ao Senhor. Tudo que fizerdes, façais para o Senhor. É fazer desta maneira, demonstrando assim compromisso com a sua obra. E foi isso que Gaio fez. Não simplesmente abria as portas, mas ele fazia algo mais. Versículo 6, parte B. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus.
que é que isso significa? Fazer algo por modo digno de Deus significa honrar a Deus e imitá-lo. Nós nos assemelhamos a Deus quando sacrificamos a nós mesmos para servir aos outros. Servir aos servos de Cristo é servir a Cristo. Então ele fazia isso aqui, não simplesmente por uma questão humanitária, mas ele fazia como uma demonstração de serviço ao Senhor. Isso, irmãos, é importante. Isso, irmãos, é fundamental. Porque é isso aqui que vai nos dar ânimo, motivação para continuarmos caminhando, mesmo quando as outras pessoas a quem nós servimos não valorizarem o serviço. Então você serve alguém e aí alguém não reconhece o seu serviço. Você diz assim: bom, não vou mais fazer, vou sair de tal ministério, porque afinal de contas ninguém está reconhecendo o meu serviço. Ninguém nunca chegou para mim para dizer assim: muito bem, irmãos, parabéns, continue assim. Então sabe de uma coisa? Não vou mais fazer. Veja, quando nós somos guardados, quando nós guardamos o nosso pensamento, o nosso coração desse tipo de mentalidade, e dizemos assim: eu estou servindo ao Senhor, não importa se ninguém valorize, não importa se venham perseguições em decorrência do serviço, eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo de modo digno de Deus, eu estou imitando o Senhor. Este é o significado desta frase. Ou seja, irmãos, Gaio comprometia-se com a obra de Deus e com o próprio Deus ao acolher aqueles irmãos. A motivação, volto a dizer, não era apenas humanitária, envolvia ministério, envolvia serviço, que é uma maneira de demonstrarmos a nossa adoração ao Senhor. Mas continuando, a expressão encaminhe-os em sua jornada significa ajuda-os em sua jornada. E essa ajuda aqui, irmãos, não era simplesmente dizer assim: muito bem, vão lá, eu vou estar aqui orando por você, que já é algo importante. A animação, animar, é saber que tem alguém junto a você no serviço, você está unido a outros irmãos, isso já é importante. Mas aqui a ideia de encaminham-os em sua jornada, a ideia é provisão financeira. O comentarista disse o seguinte: o envio de missionários envolvia a provisão necessária para a sua viagem, dando-lhes alimentos e dinheiro para suas despesas, a lavagem de roupas e, de modo geral, ajudá-los a viajar tão confortavelmente quanto possível. Então veja, Gaio não apenas hospedava-os em sua residência, mas lhe dava suporte financeiro. As pessoas que lá chegavam e que lá saíam, não saíam de mãos vazias, mas saíam com aquilo que era necessário para que eles pudessem ter calma e tranquilidade para continuar realizando o seu ministério itinerante. A ideia aqui, portanto, de encaminhar na língua grega é usada para assistir alguém em preparação para uma viagem, com dinheiro, comida, companhia e meios de viajar. Era assim que este homem fazia. Ele demonstrava o seu compromisso com a obra de Deus. Veja, irmãos, não precisa abrir, mas lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículos 10 e 11, Paulo pediu à igreja de Corinto que encaminhassem a Timóteo em paz em sua viagem de regresso. E a ideia de Paulo aqui nesse termo, encaminhar, é exatamente, dê condições a Timóteo, inclusive financeiras, para que ele possa então retornar, para que ele possa fazer a sua viagem de regresso sem sofrer penalidades, sem preocupação, para que ele possa estar tranquilo no tocante àquilo que ele necessita para viver uma vida tranquila durante a sua viagem. Então, irmãos, percebendo esses detalhes, nós vemos que este homem foi um bom exemplo, porque ele tinha esse compromisso com a obra do Senhor, porque ele tinha um compromisso com o próprio Senhor da obra. Veja aí o versículo 7. Pois por causa do nome foi que saíram
nada recebendo dos gentios. Essas pessoas que saíram, que estavam agora sob os cuidados de Gaio, saíram por causa de Cristo. Estavam nessa situação por causa de Cristo. Gaio ajudando essas pessoas, servindo a estas pessoas, se comprometendo com estas pessoas. Ele estava se comprometendo com o próprio Cristo e com a sua obra. Fazendo isso, irmãos, ele foi um bom exemplo. E aí, meus amados irmãos, não tem como nós não olharmos para Jesus e não vermos a sua vida de comprometimento. Como ele foi comprometido com a obra que ele veio realizar. Ele que não foi reconhecido por muitos, ele que foi criticado por tantos outros, mas ele não desistiu. Ele continuou comprometido, cumprindo cabalmente aquilo que lhe fora determinado. E aí é por causa disso que nós estamos aqui esta manhã. É por causa disso que você que já é crente no Senhor Jesus, batizado na igreja, você vai poder participar da ceia. Porque Jesus demonstrou comprometimento com a obra que o Pai lhe dera para desempenhar. Façamos o mesmo, irmãos. E assim, venhamos dar bons exemplos. Concluindo, nós vimos, portanto, o exemplo deste homem, de Gaio. Fé viva, amor abnegado, compromisso com a obra de Deus. Estes exemplos, ou estas ações que fazem parte deste bom exemplo, salta ainda mais aos nossos olhos quando nós vemos que na própria realidade ali em que Gaio vivia, existia alguém que não fazia isso. Para que ninguém diga assim, isso devia ser algo comum. João pensou Gaio, mas podia ter pensado outro, porque acho que os cristãos faziam isso. Não. O próprio João nessa carta vai destacar um homem que não fazia isso, muito embora fosse um líder. Veja aí o versículo 9 e o versículo 10. Vai dizer assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Veja, alguém na igreja que não dá acolhida ao apóstolo João. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja, já não é um bom exemplo, como foi o de Gaio. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja, irmãos, nós já vimos o bom exemplo de Gaio, e agora esse exemplo é elevado à enésima potência, diante do contraponto que o próprio João estabelece com este homem chamado Diótrefes, um líder da igreja, alguém arrogante, alguém que expulsava as pessoas que chegavam à igreja, alguém que buscava a honra para o seu próprio nome, e por isso mesmo maldizia a outros irmãos, incluindo o próprio apóstolo João. Este exemplo, irmãos, deve ser evitado. Este exemplo aqui deve ser combatido, porque veja o que está escrito aí no versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Portanto, irmãos, exortados pela palavra do Senhor e ensinados a partir de um bom exemplo, busquemos, imitando o Senhor Jesus, ser um servo tal qual Gaio foi. E buscando o Senhor Jesus, evitemos ter demonstrações tais as de Diótrefes, para que possamos realmente, na igreja do Senhor, onde estivermos inseridos, ser bênção, demonstrando bons exemplos, e isso para a glória do Senhor. Uma fé viva, um amor abnegado e um compromisso com a obra dele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça esta igreja repleta de Gaios, e que os Diótrefes sejam corrigidos pelo Senhor, de acordo com a sua autoridade, e venham também a cada dia, transformados por Ele, viver uma vida que o agrade e sirva de bom testemunho. O Senhor nos livre, irmãos. O Senhor nos livre de Diótrefes. Pode ser nós mesmos, se deixarmos nos levar pelo nosso próprio coração. O Senhor nos livre desta realidade. Amém.